As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências. Eu sou Yuri Campos e o tema da nossa conversa de hoje é sobre otimismo, ancestralidade e os sonhos como ponto central na construção de futuros. Quem vai falar sobre isso com a gente hoje é o Siddhartha Ribeiro, neurocientista PhD, cofundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autor de sucessos como O Oráculo da Noite, onde percorre sobre a história e a ciência do sonho, e o recém-lançado Sonho Manifesto, 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico, ambos pela Companhia das Letras. Nesse último, Siddhartha compartilha conhecimentos de cientistas, pajés, xamãs, mestras e mestres de saber popular, além de artistas e inventores que nos lembram da importância de sonhar coletivamente com o futuro do planeta. Talvez possa parecer um tema subjetivo frente à proposta desse podcast, que é de trazer tendências de novas tecnologias, comportamentos e modelos de negócios, mas vocês vão notar que, na verdade, essa conversa tem total relação com esses temas. Além disso, não se constrói inovação sem oxigenar as ideias com pontos de vista diversos e para além do comum. E isso o Siddhartha sabe trazer muito bem. Mas antes de seguir para a nossa conversa, um pedido rápido para você que está ouvindo. Não deixa de seguir ou favoritar esse podcast no seu streaming preferido para ficar por dentro de todos os novos episódios. E, se você gostar da conversa ou já tiver ouvido alguma outra e gostou, ajuda muito se puder avaliar esse podcast com 5 estrelas ou dar um like na plataforma onde você está escutando, para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Agora sim, vamos lá. Bom, Siddhartha, muito obrigado pela disponibilidade aí para bater esse papo com a gente. Prazer estar aqui com vocês. Beleza. Cara, eu queria começar então, primeira pergunta, fazer um link com uma fala do líder indígena Ailton Krenak, que você cita no livro, onde ele diz que o futuro é ancestral. E aí você explica que para a gente poder criar futuros possíveis, seria preciso resgatar cosmovisões sustentáveis do passado e coloca o sonho como ponto central dessas capacidades que precisam ser resgatadas. E aí fazendo inclusive um link com o título do livro, Sonho Manifesto, e com as suas pesquisas sobre o tema que você mostra também no seu último livro, né, O Oráculo da Noite, queria te pedir para explicar um pouco por que você acha que o sonho tem esse ponto central na construção de futuros e o que isso significa. Os sonhos são uma expressão criativa da reativação de memórias. Então, todas as vezes que a gente começa a sonhar, seja o sonho da noite, seja o sonho da vigília, o devaneio, a gente está reativando memórias, recombinando memórias e potencialmente gerando comportamentos novos, ideias novas, mudanças comportamentais. Todos os mamíferos terrestres, ao que a gente saiba, sonham, mas só os seres humanos compartilham os seus sonhos. Os sonhos são guiados, essa reativação de memórias é guiada pelos desejos e medos de quem está sonhando. Então todos os mamíferos terrestres sonham, mas eles não podem compartilhar esses desejos e esses medos. Eu faço o argumento no livro de que foi o acúmulo cultural propiciado pelo compartilhamento de desejos e medos que permitiu o imenso acúmulo cultural dos últimos 300 mil anos que nos trouxe das cavernas até aqui e a toda essa crise social e ambiental e também a possibilidade de resolver essa crise. Quando a gente está falando de sonho aqui, a gente está falando tanto num aspecto figurativo como também no aspecto literal, né, do sono mesmo, porque você fala isso, né, que a nossa sociedade hoje está com o sono cada vez mais prejudicado pelo excesso de telas, tem menos tempo de REM, né, que é aquele estágio de sono mais profundo, mais restaurador. Como é que é essa distinção? Você está falando dos dois tipos de sonhos. Certamente. A gente está dormindo muito mal, a gente está sonhando muito mal, a gente está compartilhando sonhos pessimamente, a gente está se alimentando com muitos venenos e se alimentando com péssima qualidade, inclusive entre aqueles materialmente mais ricos. A gente está fazendo pouquíssimo exercício de boa qualidade, as relações cultivadas são tóxicas, então a gente está fazendo tudo errado e isso gera um grande mal-estar nesse século XXI. As pessoas estão muito sozinhas, tem mais suicídios do que homicídios no planeta. Isso é um grande paradoxo. Como é que a sociedade chegou a esse grau de desenvolvimento tecnológico e não consegue dar solução para os problemas existenciais que todo mundo tem? E isso tem a ver com o nosso isolamento, com a perda de laços comunitários, com a perda da possibilidade de construção de futuro através dos sonhos, tanto do ponto de vista literal quanto metafórico. E quais são os caminhos que você sugere assim, para a gente melhorar o sonho?
tanto do ponto de vista literal quanto do metafórico? A gente precisa fazer uma triagem da nossa ancestralidade. Uma parte da nossa ancestralidade que está ligada à opressão, à dominação, à competição, ao patriarcado, precisa ser depurada. Uma outra parte da ancestralidade que diz respeito a uma ética do cuidado matriarcal, extremamente responsável, responsiva às necessidades de cada indivíduo, precisa ser resgatada. E junto com isso precisam ser resgatadas práticas de administração do próprio corpo, da comunidade, da sociedade, da relação com as outras espécies, da relação com a natureza. A gente não vai, o planeta não aguenta toda essa monocultura, não aguenta toda essa carnivoria. A gente precisa olhar para práticas antigas como a agrofloresta, precisa olhar para o uso de alimentos fermentados, que é uma outra prática antiga, que são realmente muito importantes para a saúde. Precisamos olhar para a cannabis, para os usos terapêuticos da maconha, uma outra prática muito antiga que vem lá do Neolítico. E tudo isso, a boa notícia é que a gente tem na nossa bagagem cultural tudo o que a gente precisa, todos os saberes científicos e não científicos, de religiões, de saberes tradicionais, de mestras e mestres de saber popular, para poder juntar não apenas a capacidade de transformação, todo esse capital financeiro acumulado e a capacidade técnica de fazer isso, todas as técnicas, os saberes científicos ou não, mas a bússola moral que vem desses saberes, que vai nos dizer para onde ir. Como é que a gente faz para se responsabilizar pela 7ª geração depois de nós? Como é que a gente faz para não legar para as próximas gerações esse desastre absurdo, tanto do ponto de vista econômico e social, quanto do ponto de vista ambiental? A desigualdade explodiu, não só a do capital financeiro, a dos bens materiais, mas também dos bens imateriais. A distância entre a massa da população e aqueles que detêm mais saberes ou mais propriedades, bens materiais, riquezas, ela está crescendo muito rapidamente. E a gente precisa olhar para isso urgentemente. Por isso que eu falo que a gente precisa de otimismo apocalíptico. Temos os mecanismos, as ferramentas para resolver esses problemas, mas precisamos agir. Legal, eu ia até te perguntar o que você quer dizer com otimismo apocalíptico, mas legal que você já adiantou isso. Ainda nesse tema da ancestralidade, qual é a importância, e aí você já até falou um pouquinho, você trata isso muito no seu livro, qual a importância das populações indígenas e ribeirinhas para a preservação do meio ambiente e como que as empresas podem trabalhar de forma colaborativa com essas pessoas para extrair valor das florestas, fomentar a bioeconomia e aproveitar esses saberes nesse processo? Em primeiro lugar, estabelecer uma relação de ganha-ganha, de respeito profundo por essas populações originárias. Estima-se que hoje existam 7.000 línguas no planeta, daqui a 100 anos isso deve cair pela metade. E essas culturas originárias estão nos seus territórios, às vezes há 5, 6, 10 mil anos, e vivendo de maneira sustentável. Então temos que olhar para essas populações com profundo respeito e de fato com olhos de aprender, não apenas as técnicas, os nomes das plantas medicinais ou seus usos, mas aprender o modo de estar no mundo, como diz o Ailton Krenak, que permite que o mundo exista. É óbvio que a grande riqueza da Amazônia, das florestas tropicais e de muitos biomas no planeta tem a ver com a biodiversidade, com o DNA, com a diversidade do DNA que está acumulado ali, tão pouco conhecido, mas também com a diversidade cultural. Em estudos feitos com populações originárias de florestas tropicais, estima-se que, na maior parte dos casos, os usos medicinais das plantas são conhecidos por apenas um único idioma. Então, a extinção de culturas é a extinção de farmacopeias inteiras. E tudo isso está em risco porque o homem branco, na sua doença da mercadoria, na sua adoração do deus dinheiro, continua querendo destruir a floresta para tirar metal amarelo mole que depois ele quer esconder. Quem fala isso é o Kopenawa Yanomami, grande líder planetário, e passou da hora da gente ouvir. O que a gente quer fazer com esse planeta? Se a gente continuar indo nesse caminho de opressão e de acumulação, e as pessoas que estão acumulando mais não estão felizes. Na maior parte das vezes estão sofrendo. O dinheiro é muito tóxico. O dinheiro em quantidade é muito tóxico. As pessoas sofrem porque não acreditam nas amizades que têm, porque estão preocupadas com heranças, porque querem ter mais dinheiro. Por que as pessoas que têm muito dinheiro querem mais dinheiro? Isso é sinal, é sintoma de doença. E a gente precisa falar sobre isso. E eu queria aproveitar e fazer um link com essa questão do... Primeiro, assim, esse dado é impressionante, né? De que uma grande parte das plantas que têm propriedades medicinais estão preservadas numa única língua que tem o risco de extinção. Isso já é uma coisa impressionante. E aí, por outro lado, os avanços das pesquisas biomédicas têm muita relação com esses saberes antigos, inclusive em relação ao uso de substâncias psicotrópicas, que você até já falou da cannabis, que é um ponto forte nas suas pesquisas e vem muito desses aprendizados ancestrais. Então, você pode falar em linhas gerais o que a ciência sabe hoje
sobre o potencial dessas substâncias para o tratamento de doenças e também para o desenvolvimento da criatividade, do bem-estar, enfim, outros benefícios também que elas oferecem. Substâncias psicodélicas clássicas, que são aquelas semelhantes ao neurotransmissor serotonina, são extremamente úteis para o tratamento de depressão, de ansiedade, de trauma, de estresse pós-traumático. Isso é uma redescoberta científica desses usos. São usos ancestrais, são usos, em alguns casos, milenares. Dizem respeito a populações indígenas da América do Sul, da América do Norte, da América Central e de outras regiões do planeta. E hoje fica muito óbvio que essas substâncias, por induzirem a formação de novos neurônios e por induzirem a formação de novas conexões entre neurônios, são extremamente úteis para a psicoterapia. Agora, o problema é achar que se vai substituir uma classe de substâncias, digamos, os antidepressivos clássicos, por uma outra classe de substâncias, sem prestar atenção aos conhecimentos e saberes que estão em volta desses usos. No caso das substâncias psicodélicas, o contexto social de uso, a pessoa com quem que está guiando a experiência, o tipo de música, o tipo de cheiro, o tipo de ambiente, tudo isso influi muito no desfecho daquela jornada. E tudo isso é sabedoria ancestral que precisa ser compreendida profundamente. Então a gente está falando aqui que precisa de biotecnologia, mas precisa de muita antropologia, precisa de muita etnografia, precisa de muito respeito. E parece que assim, a ciência está acordando para esse tema, pelo menos as indústrias talvez estejam acordando para esse tema muito recentemente, né? Como é que você enxerga aí as perspectivas para o futuro nas linhas de pesquisa e no desenvolvimento de novos, não vou nem falar remédios, né? Novos tratamentos, novas soluções? A ciência se debruçou fortemente sobre os psicodélicos nos anos 50, 60 e 70 do século passado. Mas a guerra às drogas recrudesceu e declarou uma ofensiva contra essa classe de substâncias, extremamente terapêutica e que passou esse tempo todo vilipendiada. Então, o que a gente está vendo agora é uma renascença. Existe muito interesse hoje do mercado nessas substâncias, e eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão essas substâncias que são medicinas ancestrais vão ser colocadas novamente a serviço do acúmulo e da corrida desenfreada pelo lucro do capitalismo. E a gente precisa ter isso bem claro, falar isso claramente. Não existe, não há transcendência no acúmulo de dinheiro. Não há transcendência. Quem tem muito não entra em epifania. Não conheci ninguém que falou, eu ganhei 5 bilhões de dinheiros e aí cheguei à iluminação. Isso não acontece. Isso inclusive não acontece porque no cérebro isso é mediado por dopamina, e a dopamina é um neurotransmissor que nunca está bom, vai sempre pedir mais. Seja o vício em substâncias químicas, seja o vício em jogo, seja o vício em telas, seja o vício em dinheiro. Ele é mediado por dopamina e nunca está bom. Sempre é necessário mais. É uma insaciabilidade do desejo que traz muita angústia. Ainda mais quando as pessoas envelhecem e ficam perto da morte. Onde é que a gente pode buscar alguma transcendência? Na via da serotonina, que é um outro neurotransmissor que vai ser liberado e vai estar envolvido em situações como estar com os amigos, estar com seu amor, fazer amor, ter filhos, cuidar dos filhos, né? Fazer coisas que são de fato promotoras de comunidade, de laços, de vínculos. E essas coisas, que coisa interessante, meditação, yoga, capoeira, elas são baratas, elas são quase grátis, elas envolvem apenas a reunião de pessoas com propósitos semelhantes e com presença. E quando as pessoas que são materialmente mais ricas e poderosas entenderem isso, nós estaremos mais perto da solução do problema. Siddhartha, o Web Summit, que é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo que aconteceu no Canadá esse ano, contou com uma programação especial voltada para negócios fundados por indígenas, trazendo justamente essa ideia de que o conhecimento tradicional pode ajudar a redesenhar as tecnologias digitais. Eu queria saber, você concorda com isso e como que você enxerga essa combinação entre tecnologias modernas e os saberes ancestrais? E se você tem algum exemplo assim, de algum negócio que tenha sido desenvolvido nessa linha que acha que seja bacana citar? Eu acho muito interessante que a sociedade urbana contemporânea de raiz eurocêntrica entenda a complexidade das culturas indígenas. Se você olha os padrões, os desenhos, os trançados indígenas em todo o Brasil, você vai perceber uma complexidade geométrica incrível e padrões complexos que parecem circuitos impressos. Mas eu fico muito preocupado com a tentativa de levar o mundo dos brancos lá para dentro, levar o dinheiro para lá para dentro, levar a mercadoria lá para dentro, em vez da gente olhar para o mundo deles como alguma coisa que tem algo a nos ensinar,
Aquilo que a gente faz com o nosso tempo, que é parti-lo, particioná-lo, transformá-lo em dinheiro e, no final, subtraí-lo daquilo que mais interessa, que são as experiências da plenitude, é um equívoco, é um erro. A gente sabe que existem muitos grupos indígenas que hoje se abrem para o planeta através das tecnologias de comunicação, de mídias digitais, que produzem seu cinema, que produzem seu audiovisual, que estão em contato com o planeta e se defendendo. Isso é muito positivo. Muitos grupos indígenas estão tendo um papel importante na defesa pan-indígena. E podemos falar aqui dos Yawanawá, podemos falar aqui dos Axaninca, podemos falar aqui dos Runicuim, que estão espalhando de maneira muito inteligente medicina sagrada, no caso a ayahuasca, por todo o planeta, vindo direto digamos assim, da fonte indígena desse uso. Mas eu fico muito preocupado com a ideia de que o que falta aos indígenas é mais do mundo dos brancos. Quanto tempo a gente precisa para entender que aquilo que foi feito em Belo Monte foi um grande equívoco? Que é preciso preservar a Amazônia e os povos da floresta e não invadi-los com tudo que tem de pior na civilização dos brancos, pistolagem, garimpo, prostituição, alcoolismo, que é o que esse tipo de investida causa. Perfeito, Siddhartha. Mudando um pouquinho de assunto, você dedica um capítulo sobre a importância de aprender a aprender. E tem uma frase do Alvin Toffler, né, que é um futurista famoso, que a gente até fala bastante por aqui, que é bem conhecida nesse sentido, que diz que os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não souberem ler ou escrever, mas os que não souberem aprender, desaprender e reaprender. Como que você acha que a gente pode desenvolver essa capacidade? Isso é muito importante, Yuri, e acho bom você levantar essa questão, porque como está havendo uma explosão cultural nesse momento, a distância entre o que se sabia no ano passado e o que se sabe agora, ela aumenta a cada ano. No ensino médio, em geral, você aprende a matemática até o século XVI, mais ou menos, XVII, não chega no cálculo. Aprende a física dos séculos XVI, XVII, XVIII, não chega ao século XX. Né? Então, hoje, a pessoa precisa chegar à universidade para ter acesso a conhecimentos que foram produzidos no início do século XX, há 120 anos atrás. O que isso significa? Que se nós não melhorarmos muito a forma como o aprendizado acontece, tanto o aprendizado formal nas escolas quanto o aprendizado informal, essa distância vai se tornar intransponível depois de algum tempo. Ou seja, as especialistas vão estar operando num plano que é completamente incompreensível para a massa da população. Isso é uma profecia feita pelo Carl Sagan nos anos 70 de que isso vai dar errado. Como é que a gente pode construir uma sociedade tecnológica em que a maior parte das pessoas não entende nada dessas tecnologias? Isso vai dar problema. Já deu. A pandemia é um exemplo de como as pessoas não entendem direito o que é um vírus e não conseguem se proteger do vírus e não conseguem buscar uma vacina porque não estão entendendo direito o que está acontecendo. São muito facilmente manipuláveis. Então a própria condição da cidadania é que as pessoas acompanhem o desenvolvimento do saber. E se o saber não está conseguindo ser compartilhado, o problema é que a gente tem que olhar para a educação de outro jeito. Precisamos de uma revolução educacional. Em muitos sentidos, as escolas são ainda muito parecidas com as escolas de 5.000 anos atrás. As escolas tais como são hoje foram inventadas na Suméria. Eram chamadas de edubas, tinha uma pessoa mais velha, de maneira mais ou menos vertical, passando ensinamentos para pessoas mais jovens. Essa ideia de passar ensinamentos de maneira assimétrica e vertical, ela está em xeque. Existe muito aprendizado que é entre pares, existe muito aprendizado que é em comunidades virtuais, existe muito aprendizado que é por experimentação direta com a natureza e por promoção da curiosidade que é individual e personalizada. Como é que a gente vai dar conta disso se as pessoas hoje em dia dispõem de péssimas escolas, se os professoras e professores têm salários de fome, se não são carreiras de Estado valorizadas, né? O Brasil é um país que paga salários altíssimos para juízes, promotores, generais e paga salário de fome para professoras. O que é de fato estratégico para o nosso futuro? Eu tenho clareza de que são as professoras e professores. Mas não basta aumentar o salário é o primeiro grande passo, diminuir o número de alunos por sala de aula e pensar em formas de melhorar o aprendizado e permitir que cada aluno, cada aluna se desenvolva no seu próprio caminho. Já que tem tantas coisas a aprender, cada uma precisa buscar o seu caminho. E isso precisa acontecer rapidamente. Por quê? Porque os robôs estão chegando. Estão chegando para tirar não só o emprego de agricultores e metalúrgicos como há 20 anos atrás, mas o meu emprego, o seu emprego, médicas, doutores, advogados, todo mundo, taxistas, todo mundo vai perder emprego para os robôs e a gente vai fazer o quê quando isso acontecer? Se a gente não aprender a nos amarmos uns aos outros e a compartilhar o que tem de melhor antes disso acontecer, como é que a gente vai ensinar isso para os robôs?
O sociólogo Domênico De Masi, inclusive, ele esteve aqui na casa presente em 2018 e ele fala, né, defende essa ideia de uma renda universal justamente porque a gente está evoluindo para um caminho no trabalho onde grande parte dos trabalhos vão ser substituídos pela inteligência artificial, e você até cita o caso, por exemplo, do Elon Musk, que já tem também, que aí já é um outro lado, né, defendendo também a mesma ideia da renda universal. O que você acha disso tudo? Eu acho bom que o Elon Musk diga isso, porque ele está dizendo que vai vender um robô humanoide esse ano, foi a promessa original dele, né, para breve, que vai ser capaz de realizar, nas palavras dele, todos os trabalhos monótonos, repetitivos e perigosos, ou seja, quase tudo. E aí ele fala que é preciso criar uma renda básica universal porque os empregos vão desaparecer. Mas eu acho extremamente frustrante que ele, que é o homem mais rico do mundo, materialmente mais rico do mundo, não compreenda que a única opção ética seria primeiro implementar essa renda básica universal e depois vender o robô. Se ele vai vender o robô antes, ele está traindo a espécie dele, está traindo a tribo humana, ele está traindo a raça humana. E é um absurdo isso. Essas pessoas, as 2.700 pessoas que são bilionárias no planeta, elas precisam de uma expansão de consciência, elas precisam compreender que o papel delas não é pilhar os mais fracos, mas cuidar dos mais fracos. Essa questão de cuidar dos mais fracos me remete a uma outra coisa que você fala no livro também, que você faz um paralelo, né? Tem a teoria, né? Existe uma lei de que o mais fraco sobrevive em relação ao mais forte, mas a comunidade sobrevive em relação ao indivíduo. E o ponto central da sobrevivência da comunidade está baseado nessa capacidade de cooperação, né? De colaboração. E aí, então, como é que você acha que as pessoas podem desenvolver mais isso, serem mais colaborativas, como incorporar isso em um mundo que, ao mesmo tempo, também é muito competitivo e desigual? A ideia da competição está ligada à ideia da escassez. Então, enquanto houve escassez no planeta, desde o início da vida houve escassez intermitente, e mesmo os predadores no topo da cadeia alimentar sempre tiveram que lidar com a escassez, né? A fome foi sempre muito bem distribuída. E a partir de um determinado momento na evolução da cultura humana, isso deixou de ser assim. Passou a haver excedentes e passou a haver restrições ou escassezes que são geradas pela concentração. E hoje a gente está numa situação que é explicitamente de abundância não distribuída. Já tem comida para todo mundo no planeta, já dava para todo mundo ter roupa, ter casa, ter escola boa, ter hospital, ter cultura, ter esporte, se apenas a gente não vivesse num mundo que naturaliza a opressão e a competição a qualquer custo. É legal você ter puxado isso, porque isso se conecta com a minha próxima pergunta, que no último capítulo você fala sobre a proposta da economista Kate Raworth, também esteve presente aqui lançando o livro dela, que traz a ideia de que a economia não deve crescer a todo custo, mas sim dentro de limites ambientais e sociais. É o que ela chama de economia donut, né, que está sendo implementada inclusive agora na Holanda. E isso se conecta com uma temática que está muito forte no mercado atualmente, que é a de ESG, sobre a importância das empresas adotarem metas mais rigorosas em relação à responsabilidade ambiental, social e de governança. Então, como é que você enxerga essa questão e qual a sua expectativa sobre esse tema em relação às organizações daqui para frente? Essa pergunta é ótima. A gente não vai sair dessa confusão brigando. A gente vai precisar de uma aliança entre classes sociais para diminuir a distância entre as classes sociais. A gente precisa de uma aliança entre raças diferentes para diminuir a distância entre raças diferentes, uma aliança entre gêneros diferentes para diminuir essa distância, para que a equidade se estabeleça no âmbito das diferenças que precisam ser compreendidas e aceitas quando legítimas, mas não quando ilegítimas. Não é legítimo que ninguém passe fome nesse planeta que já produz comida para todo mundo. Então é fundamental que as empresas de fato embarquem nesse outro modelo, um modelo que não busca o crescimento do produto interno bruto, nem busca a maximização do lucro da empresa, mas busca a construção do planeta. Estamos em construção. Saímos da caverna há pouco tempo, há poucos milhares de anos. E as gerações que estão vivas hoje têm profunda responsabilidade pelo que vai acontecer daqui para frente. Se daqui a 1000 anos ainda houver espécie humana, provavelmente porque nós fizemos as coisas certas. E vão celebrar essas gerações que estão vivas como grandiosas e merecedoras da sua ancestralidade e da sua descendência. Se daqui a 1000 anos não houver humanidade mais, provavelmente é pelas besteiras que nós fizemos. Antes de encaminhar para o final, eu quero lembrar para o ouvinte que a gente vai colocar aqui os links, todos os links referenciados aí ao longo da nossa conversa para que possam acessar depois. E aí, então, queria seguir para o momento que a gente chama aqui de dica de ouro,
que é onde eu peço para o convidado ou a convidada dar uma dica, assim, de algum conteúdo bacana relacionado ao tema. E aí, no caso, eu vou pedir 2 dicas, então, para você. A primeira, obviamente, sendo o Sonho Manifesto, seu livro, e depois uma outra dica de conteúdo, alguma coisa que você acha bacana para que as pessoas possam se aprofundar um pouquinho mais nesses temas que a gente perpassou aqui ao longo da nossa conversa. É fundamental que a gente seja capaz de empatia nesse momento. Então eu vou dar 2 dicas a mais. Maravilha. Que são necessárias para a gente ter empatia. Por um lado, empatia com as pessoas que passam fome nesse planeta. E aí eu recomendo O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira, negra, revolucionária, que mostrou como é a fome em primeira pessoa no final dos anos 50 e continua totalmente atual. Também queria recomendar A Queda do Céu, do Copenau Yanomami e do Bruce Albert, um livro essencial para nós entendermos a relação doente do homem branco com o povo Yanomami e como essa relação ao longo das décadas vem destruindo a Amazônia. Então é fundamental que a gente se aproxime de brasileiros e brasileiras que são indígenas e que não merecem estar sob o jugo, nem do poder privado, que é predador das suas riquezas, nem do Estado, que hoje é cúmplice desses ataques. Para que a gente possa se irmanar com essa luta e compreender melhor o que temos pela frente, essas recomendações me parecem importantes. Beleza. Siddhartha, foi um prazer e uma honra bater esse papo com você. Te agradeço de coração, viu? Axé. Axé.